Do nada, Thaís. Fiquei pensando de onde tá vindo, tá viu? O caminhão, a Kombi da verdura, tá passando aqui tocando Red Hot Chili Peppers, imagina. Que louco. E aí, gurizada, como é que estamos? Tranquilinho? Digam se dá pra me ouvir. Se ouvem. O microfone. Dá pra me ouvir? Escutam direitinho minha voz? Sim. Valeu. Pausar aqui. Quantos tem aqui? 9. Tem poucos. Cadê o resto? Cadê a galera? Deixa eu olhar aqui meu caderninho. Tanta live que o cara se perde, né? Terça-feira. Terça-feira passada, então, só me confirme se meu caderno tá certo. A gente viu a acentuação. Falei só das regras gerais, né? Das regras gerais ali das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso, Fábio. Não cheguei a entrar nas regras específicas, é isso? Não falei das específicas, né? Dos monossílabos, dos diferenciais. Vocês não, né? Acho que é isso. Os ditongos abertos. Última aqui, paroxítonas terminadas em N, tá? Aquela lá que quando vai pro plural perde o acento, né? Tá, não, beleza. Então ficamos só nas regras, as regras gerais mesmo. Não chegamos a entrar nas regras específicas. Beleza, hoje a gente termina, tá, pessoal? Acentuação, então. A gente vai terminar essa parte aí que a gente tinha deixado em aberto. Ó, o avião, né? Como sempre, o avião vem aqui para nos desejar uma boa aula. Isso já faz parte das nossas aulas, os aviões. Deixa eu só aqui, deixa eu tirar aqui, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, me avisa que eu boto o fone, tá? Então tá, gurizada, vamos começar hoje, ó, 28 de abril. Hoje é o Dia Internacional da Educação. Não sei se vocês sabiam. Se não sabiam, estou sabendo agora, né? Dia Internacional da Educação. E sempre legal, né? Sempre importante a gente começar contextualizando a aula, sempre. Bom, vocês já estão acostumados com a minha aula, né? Sabe que eu gosto sempre de contextualizar com o dia, alguma coisinha, com uma musiquinha e tal. Certo? Aqui eu não, vocês não estão conseguindo ver, né? O que está naquele desenho ali. Deixa eu aumentar a minha câmera. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o que eu desenhei ali. Dá pra ver? Ali é uma tela de um computador. Escrito objetivo, pau toque. E um desenho bem feio meu. Estão conseguindo ver? Dá pra ver, né? Então tá, né, gente? Vamos. Tá todo mundo logado aqui, mas até agora só quem falou comigo foi a Fábio, o Gabriel e a Thaís. E o resto? O resto não se logou e foi embora? Vamos lá, começar. Cadê meu apagador? Está aqui. Então vamos lá.
Vamos terminar ali. Ah, a Brenda tá aí, ó. Tá aí, belezinha. Vamos lá. Todo mundo aí se conectando, falando aí comigo. Tem um monte de gente aqui, deixa eu ver. Alex não falou, Jéssica, Ana Júlia, Giovanni. Pessoal, o pessoal não vai muito com a minha cara, eu acho. Tá, então acentuação, regras específicas. Já falamos das regras gerais. Então hoje, regras específicas. Ou regras especiais, casos especiais, como vocês quiserem chamar. Eles apenas não entram naquela regra geral das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Lembra que as proparoxítonas a gente tinha uma regra, todas são acentuadas. As paroxítonas, toda aquela lista lá que a gente tinha. E as oxítonas, as terminadas em A, E, O, em ENS. Né? Então essas são o que a gente chama de regras gerais baseados na sílaba tônica, ok? Mas tem algumas palavrinhas que não entram nessa regra, nessas três regras gerais aí, que são as regras específicas ou os casos especiais, tá? Primeiro caso especial que a gente vai falar hoje é o caso... Deixa eu... É o caso dos monossílabos tônicos. Ok? Monossílabos tônicos é o primeiro caso ali especial que a gente vai tratar. Então, monossílabos, valendo aí uma caneca com café. Ó, dá pra ver que é café? Dá, né? Valendo uma caneca com café. O que é um monossílabo? O primeiro que falar ganha. Vou botar aqui. Fernando, palavras com uma sílaba. Ganhou um café, Fernando. Me cobra quando voltarem as aulas. Eu vou levar uma caneca com café pra ti. Dá pra ler? Dá, né? Tá? Então, os monossílabos, né, as palavras de uma sílaba só, quando terminam em A, acompanhado ou não de S, E acompanhando ou não de S, O acompanhado ou não de S. A palavra tem uma sílaba só, terminando assim, e monossílabos tônicos, tá? A gente vai... existem pouquíssimas palavras que não têm sílaba tônica, principalmente as preposições e os artigos, tá? Então, por exemplo, a gente tem o artigo o, a gente tem o artigo a gente tem a preposição a gente tem a preposição a, né? Todas essas palavras são monossílabos terminados em a, e, o e não levam acento, tá? Elas não levam acento porque elas não são tônicos. Essas preposições e esses artigos não têm sílaba tônica, ok? Então, para levar acento, tem que ter uma só sílaba e tem que ser tônica. Não pode ser as preposições nem os artigos e algumas conjunções também, tipo o que, né? O que, aquela conjunção lá, ela não leva acento também, mesmo sendo monossílabo terminado em e, não vai levar acento. Tem alguns casos que leva, né? Mas isso mais para frente a gente vai ver. Mas não leva acento exatamente por não ser tônico, por ser átono. Beleza? Vamos botar exemplo? Vamos! Então, palavra de uma sílaba só que termina em a ou as. Já, né? Sei lá, a forma imperativa do verbo ir, vá, vá embora. Certo? Que mais? Pá, chá,
certo? Acompanhado ou não de S, qualquer uma dessas aqui. Com E, vamos ver, monossílabo terminado em E. O próprio verbo ver, né, no imperativo, ou até mesmo no presente, terceira pessoa do presente, ele vê. Né? Pode ser ver, pode ser pé. Né? O que mais que tem de monossílabo com E? P, P, G, C, D. Ah, o verbo dar no imperativo, quero que você dê, né? Isso para alguém. Certo? Então, tendo uma sílaba só terminada em E, ou S, ES, né? Vai levar. E terminado em O, também tendo uma sílaba só. Pode ser vó, pode ser só, vô também, né? Tanto faz, se vai ser a vogal aberta ou a vogal fechada. Vô, pó. Tá, gente? Tranquilinho? Tranquilinho essa primeira regra específica? Querem que eu tire foto ou vocês vão copiar? Me digam aí se querem que eu tire foto. Quer que eu tire? Tá, cara, eu tiro aqui. Pode deixar. Deixa eu pegar meu celular. Destacar. Aí depois eu peço para mandar no Groups. Tranquilo. Dúvida? Não, de boa, né? Uma sílaba só terminada em A e O, tá? Se termina, ou seja, se terminar em I, se terminar em U, não leva acento, tá? Então tem que se ligar, tem umas palavrinhas que terminam em U, são monossílabos, tu deve estar sabendo do que eu tô falando. Tem um monossílabo terminado em U que o pessoal gosta de botar acento, né? Mas não vai acento, tá? Monossílabo para levar acento só mesmo se terminar em A e O, tá? Beleza? Vocês sabem do que eu tô falando. Então vamos lá. Posso apagar? Não era para ser D? Era, né? Eu botei D, nada a ver. Agora, valeu, Gabi. Vou ter que tirar outra foto agora, certinho? Papá. Era D, né? É o verbo dar, mas escrevi errado. Vou apagar, beleza? Beleza. 17. Ó, o pessoal vai chegando, né? O pessoal da noite vai chegando. Conforme a aula vai andando, vai chegando. A gente começou com 11 e está com 17. Segunda regra específica. Então, a primeira que a gente tinha, monossílabos, né? Palavras de uma sílaba só, terminada em A e O, pode ser terminado, acompanhado ou não de S. Segunda regra específica, né? O caso especial, é dos ditongos abertos. O que é um ditongo? O que é um ditongo? A gente já sabe o que é um ditongo, né? A gente já viu várias vezes o que é um ditongo. Né? O ditongo, quando a gente tem duas letras, que a gente chama de vogal, na mesma sílaba, e aí a gente sabe, quando só uma delas é vogal, né? Só uma é fonema vocálico, a outra é semivogal. Tá? O que é o aberto? Lembra que a gente tem a vogal aberta é O e a vogal fechada e O, né? Então a mesma letra, ela representa dois fonemas. Lembram disso, né? Então, essa letra aqui representa o fonema E
e representa o fonema E. Certo? A gente diz que o E é aberto e o E é fechado. Essa letra aqui representa o fonema O, aberto, e representa o fonema O, fechado. Beleza? O que é um ditongo aberto? É um ditongo que tem uma dessas duas vogais aqui. Ou a vogal E ou a vogal O. Tranquilo? Sujei tudo aqui. Então, um ditongo com E e O. Deixa eu botar aqui. Ditongo E. Pode ter S junto, tá? E, ou ES, OI, ou OIS, EL, ou ELS. Tá? Dá pra enxergar? Dá. Então, EI, OI, EL, acompanhado ou não de S. Então, se eu tenho uma palavra com EI, OI, EL, a gente vai botar acento somente se for oxítono. É importante. Somente se for oxítono. Vocábulo oxítono ou palavra oxítona. Tá? Somente se for oxítono. Não acentuamos mais os ditongos abertos em posição paroxítono. Tranquilo? Então, olha só. Com E. Papéis. Papéis, oxítono, né? Terminado em E. Dá pra gente dizer que os ditongos abertos só levam acento se a palavra termina no ditongo aberto, né? Com OI, OIS, herói. Herói. E com EL, troféu, chapéu. Tá, gente? Então, palavras com ditongos EI, EL, OI, pode ter S ou não, somente se a palavra for oxítona, né? Se esse EI, EL, OI estão em posição oxítona, a gente vai acentuar. Se não, não coloca acento. Vou botar uns exemplos aqui desses mesmos ditongos abertos em posição paroxítona sem acento, só pra gente ver, tá? Ó, a Bianca entrou. Tava trabalhando, Bianca? Como é que tava? Pegou o bus lotado? Botou máscara? Bonitinho? Deixa eu ver um aqui. Noite, sempre de máscara, né? Muito bem. Então, olha só. Né? Então, a gente tem os exemplos aqui de tom aberto EI, mas que não leva acento, né? Porque aqui o EI está na posição paroxítona, né? E DEI, A. O A seria a última sílaba, então não leva acento. O OI, aqui tem um exemplo também, tireoide, né? Tireoide, ou seja, ele está em posição paroxítona, né? Está em posição paroxítona. Estando em posição paroxítona não leva acento, só leva acento quando está na oxítona. Belezinha? Mas tem um cara, tem uma palavrinha bastante especial. Deixa eu botar aqui, deixa eu tirar o meu apagador. Uma palavrinha bastante especial. Deixa eu pensar, essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu botar um asterisco. Além do café, agora valendo um pão de queijo. Esta palavra aqui, destroyer. Tem acento ou não tem acento? 5 segundos para vocês responder. Primeiro que responder. Tem acento ou não?
Ó, tá dando briga. Bianca diz que não, Fernando que sim, Gabriel que não, Fábio que sim, Sara sim, Brenda não, Giovanni não. Ó, bom, é bom. Quando dá treta assim é bom, né? Que faz a gente pensar. Pensa o seguinte, de tombo aberto, oi, né? Se a gente dividir, fica destroyer. Oi em posição paroxítona, né? Mas se o oi só vai acento quando tiver oxítona, certo? Sim. Só que esta palavra aqui, destroyer, não entra na regra dos ditongos abertos. Olha que louco. Ela entra na regra das paroxítonas terminadas em R. Lembra? Assim como revólver, assim como caráter. Lembram? Então, paroxítonas terminadas em R levam acento. Então, por isso que a palavra destroyer leva acento, mesmo sendo um ditongo em posição paroxítona, tá? Que ela não entra nessa regra aqui. Não entra na regra dos ditongos, e sim das paroxítonas terminadas em R, né? Pegadinha, mas agora vocês não vão cair porque vocês já sabem. Beleza? Vocês vamos ver quem ganhou o pão de queijo. Fernando, Fabi e Sara ganharam um pão de queijo, tá? Então vocês já sabem, vocês não caem nessa pegadinha. Pergunta aí enquanto eu tiro foto. Sem pergunta, de boa? Vou apagar então, tá? Posso apagar? Tirei fotinho, depois eu mando no grupo lá pra vocês. Se... Que horas são? 7. Ah, tem tempo, tá de boa. Quantos tem? 17. Tá cada vez menos, uma impressão minha. Acho que sim, né? Acho que as primeiras aulas que eu dei, acho que na noite, devia, né, assim, no EAD, tinha uns 30, eu acho, né? Ou eu tô enganado? Não sabe? Não lembro quantos tinha, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Uns 25 por aí, né? É. Gente, esse ano a gente está notando, assim, não na turma de vocês específico, mas em todos os cursos, em todas as turmas, todos os lugares, todas as cidades que a gente passa, que está caindo bastante número de alunos, né? Acompanhando as aulas EAD. Ah, é uma lástima, né? Isso, enfim, o pessoal não está conseguindo se adaptar e tal. Mas a gente pensa o seguinte, quem conseguir, né, com todo esse esforço ir até o fim, vai estar um diferencial. E eu costumo dizer assim, ó, como muita gente está desistindo, vai ficar mais fácil para a gente passar, né? Enfim, independente, né, da pessoa desistir, não está conseguindo se adaptar, não consegue ter esse tipo de aula, independente disso vai ter ENEM, né? Já está bem claro ali, no início do jogo bem claro que vai ter ENEM, vai ter vestibular, vai ter tudo. Então, esse é um bom ano para a gente passar, né? Sofia não fala isso que eu crio expectativa. Mas tu para pra pensar, porque, tipo, não é só na turma. Na turma de vocês até não decaiu tanto, pra ser bem sincero. Mas tem turmas que, tipo, 30% da turma tá assistindo as aulas, sabe? De outros lugares, assim, onde eu dou aula e com os colegas que eu venho dizendo. Meio que desistiu de 2020, né? Pessoal, 2021 eu vejo o que eu faço da minha vida, que 2020 tá acabado já, meio que desistiu de 2020. Mas vai ter lei. O ministro foi bem explícito lá, ele não quer nem adiar, né? Inclusive, nem adiar, ele quer deixar naquela data. Então, quem tá aqui, esses 17 aqui, já são diferentes, né? Já é um diferencial. Então, acredito eu que esse ano a gente podia aproveitar, né? Enfim, não é o ideal, talvez, não seja o ideal, mas tá todo mundo na mesma, né? Não tem ninguém melhor que nós, então vamos focar
tá? A gente está fazendo aqui o possível e o impossível para entregar a melhor aula para vocês. Focar, a gente aprende, tira dúvida aí, porque esse ano é o nosso ano. Vamos tirar alguma coisa de boa da crise aí, ok? Onde é que eu estava? O que eu falei? Tá, dos monossílabos, jutamos abertos. Tá, agora... Tá? Essa regrinha, deixa eu baixar aqui para vocês ir dando, enquanto eu falo, vocês lerem. O pessoal costuma conhecer, falar, chamar essa regrinha de regra do hiato, né? Vocês devem conhecer por esse nome, né? Regra do hiato. A regra do hiato, blá blá blá. Eu não gosto de chamar de regra do hiato, né? Pela minha experiência, assim, eu vejo que sempre que a gente chama de regra do hiato, aí depois vai fazer as questões com os alunos ali, os alunos, qual é a regra que determina o uso desse acento? E o pessoal, o hiato. Tipo, nem viu que se é I, se é U, se o I tá sozinho na sílaba ou não, sabe? Então acaba que o pessoal viu um hiato, hiato leva acento. Então eu não gosto de chamar de regra do hiato. Eu gosto de dizer que se o I ou o U estão sozinhos na sílaba, ou acompanhados de S, né? Pode estar ele sozinho ou com S, apenas ele ou S, nenhuma outra letra. Antes tem uma vogal diferente, né? Está sozinho, antes tem uma vogal diferente, aí pressupõe que seja um hiato, né? Aí a gente vai colocar acento, tá? E essa regra aqui, tanto faz a posição, tanto faz se a gente vai colocar ela em posição oxítona ou paroxítona, tá? Vou botar exemplo aqui para nós. Deixa eu botar uma em posição paroxítona. Ó, terça-feira é o dia que mais tem avião. Essas nossas aulas são, né? Vocês escutam? Deixa eu separar em sílabas para ficar mais fácil da gente... Sim? Opa! Agora deixei cair. Vocês viram aquele vídeo do cara que cai no apagador? Parece, né? Semana passada não teve, né? É que foi feriado, lembra? Aí sílaba que daí fica mais fácil da gente ver. Pá. Pará. E... Ba. Vamos pensar uma no final. A. Sa. I. Uma com S. Fa. Isca. E. Pa. Is. Tá? País. O que é paz, tá? Porque paz é um monossílabo. Em paz, esse I é uma semivogal, né? Que está dentro da mesma sílaba. Em país, separa, aí, por isso que leva acento, porque daí o I é vogal mesmo, tá? Agora com U, vamos ver em posição paroxítona, gaúcho. Em posição oxítona, baú. Acompanhado de S. Balaustre. E no final, sei lá, no final com os baús, sei lá, não sei. Vamos deixar aqui sem. Não lembro. Nenhuma agora terminada com U e S. Só baús mesmo. Mas aí não é. Tá? Pode explicar a parte da vogal diferente? Claro! Boa, Fernanda.
Olha só. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vê que sempre o I e o U, né, estão sozinhos na sílaba. Eu separei em sílabas exatamente para a gente conseguir enxergar. Estão sozinhos ou no máximo acompanhados de S, beleza? Ó, aqui ele está acompanhado de S, aqui está acompanhado de S. Sozinho na sílaba. O baú eu não separei, mas enfim, você sabe que ele está sozinho na sílaba, né? Antes dele, sempre tem uma vogal, né? Por isso que a gente chama de hiato. Lembra que é o hiato? Quando duas vogais se encontram, mas cada uma cai numa sílaba diferente, né? Antes sempre tem uma vogal, né? Que por acaso sempre foi a vogal A aqui. Mas não é sempre, tá? Enfim, deu a caso dos exemplos que eu botei aqui sempre serem a vogal A. Mas não é sempre, tá? A vogal que vem antes tem que ser diferente. Por exemplo, aqui é um I, né? A vogal que vem antes tem que ser, não pode ser I. Quer ver? Ó? Por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Vou dar uma cor diferente aqui. A palavra xiita, né? Aquele grupo étnico lá do Oriente Médio, os xiitas. Xi, I, tá. O I tá sozinho na sílaba? Tá. Tem uma vogal antes? Tem. Mas é a mesma. Como é a mesma vogal, não vai acento, tá? Só pode levar acento aqui se a vogal que precede for diferente dele. Não pode ser outro I. É isso que eu quis dizer no vogal diferente. Tá, Fê? Não sei se deu para entender. Avisei se deu para entender. Fábio Balaustre. Cara, Balaustre, tu já deve ter visto. Sabe aquelas pilares? Aqueles pilares. Sabe quando vê aqueles desenhos gregos? Aquelas imagens da Grécia e tem aqueles pilares que na ponta assim deles é cheio de desenho, em volta e no chão também é cheio de desenho. É tipo um pilar, sabe? Que segurava, uh, sei lá, segurava tipo umas marquises, né? Nas casas, assim, naquelas construções, e tinham pilares, aqueles pilares gregos, sabe? Se tu botar no Google ali, acho que ele aparece o desenho certinho. Mas são aqueles pilares, assim, e aí aqui em cima eles eram, e embaixo eles eram enfeitados, assim. Já deve ter visto isso, né? Em desenhos gregos. Já viu aquele do Partenon, aquelas coisas assim? Então o negócio era assim, blá blá blá. Isso seria um balaustre, tá? Tranquilinho, essa regra tem exceção. O desenho ajudou. O desenho bem minha boca, mas né, seria mais ou menos aquilo ali. Essa regra tem exceção, tá? Eu vou apagar o desenho. Não, ele não vai caber a exceção aqui. Deixa eu tirar uma foto. E aí depois eu apago só esses exemplos e coloco as exceções, tá? Estão copiando aí quem gosta de copiar. Eu tiro foto. Vou apagar só os exemplos, tá? A regra eu vou deixar e eu coloco as exceções aqui. Quando que não tem exceção? Mas essa é a graça, né? A graça da língua é a exceção. Imagina se fosse tudo regra, tudo sempre 100%. Seria mais fácil para nós, né? Mas seria sem graça também. A graça tá nas exceções. Exceções. Ou seja, não acentua, né? As exceções é quando não acentua. Exceção quando depois desse I ou desse U tiver NH. Tá? Se depois tem NH, não coloca acento. Por isso que a palavra bainha não leva acento. Ó. Bainha
O I está sozinho na sílaba, precedido de vogal diferente, não leva acento porque depois tem NH. Tá? A mesma coisa acontece com, sei lá, moinho. Ok? I sozinho na sílaba, a vogal que precede é diferente, mas depois tem NH, então não leva acento. Ok? E tem uma segunda regra, uma segunda exceção. Deixa eu separar aqui. A exceção 2. A exceção 2 é quando é paroxítono precedido de ditongo decrescente. Tá? Se esse I ou esse U estiverem na posição paroxítona, na antepenúltima, e antes dessa posição paroxítona, desse I, desse U, tem um ditongo decrescente, ou seja, precisa de duas condições para não levar o acento. Tá? Então, por exemplo, a palavra feiura. Né? Feiura. Tá? O U está sozinho na sílaba, está precedido de vogal diferente, mas aqui é um ditongo decrescente. Fei, né? Ditongo decrescente. Sendo um ditongo decrescente, não leva acento. A mesma coisa a palavra baiuca. Né? Baiuca. Então, baiuca também não leva acento, porque o U está sozinho, precedido de vogal diferente, mas esse bai é um ditongo decrescente. Sendo ditongo decrescente, então não leva acento. De boa? Pegaram a exceção? Façam as perguntinhas. Se. Precisa das duas condições, tá? Precisa estar em posição paroxítona e precisa ser ditongo decrescente. Se não tiver as duas condições, vai levar acento. Quer ver? Eu vou botar uns exemplos aqui para vocês, ó. Piauí. Antes do I tem um ditongo decrescente, né? Au é ditongo decrescente, certo? Mas ele leva acento igual porque não está em posição paroxítona, ou seja, só tem uma condição de ter o ditongo decrescente, tá? Para não levar acento precisa os dois, precisa ter ditongo decrescente e estar em posição paroxítona. Tem ditongo? Tem, mas ele está em posição oxítona, então segue a regra normal do I sozinho na sílaba, né? Precedido de vogal diferente. A mesma coisa acontece com a palavra Guaíba, né? Perdi o som. Aqui tá ok. Tá ouvindo, Sofia? E agora, Bianca, tu me ouve? Ou foi só tu? Me digam se me ouvem. É só o teu? Tá. Eu repito aqui. Então, lembra que tem que ser as duas condições. Tem que estar paroxítona e tem que estar precedido de ditongo decrescente. Ó. Está precedido de ditongo decrescente, mas não está em posição paroxítona. Regra geral do acento. Aqui, deixa eu apagar aqui para vocês enxergar. Aqui em Guaíba, está em posição paroxítona, mas o ditongo que antecede é ditongo crescente, né? Ele não é decrescente. Então, para entrar na exceção, para não levar acento, precisa das duas condições. Precisa estar em posição paroxítona, né? E o ditongo que antecede tem que ser decrescente, não pode ser crescente. Ok, gente? Pergunta aí enquanto eu tiro foto. De boa?
pagar, né? É 1 hora de aula, né? Vai até às 8, né? Me confirme isso, né? Mudou, né? Acho que, se não me engano, a turma da tarde era 40 minutos. Enfim. Tá, vou pagar. E aí, agora temos 15 minutos, tranquilo. Vamos para a nossa última regra de acentuação. É a regra dos acentos diferenciais. Ok. Os acentos diferenciais, eles não têm muita função fonética, né? A função deles não é fonológica. É só de diferenciar mesmo uma palavra de outra. Tá. Acentos diferenciais. Temos alguns. Deixa eu botar aqui. Você deve fazer piada comigo, né? Ah, o senhor deve morar embaixo do aeroporto, deve dormir ali no entorno do Pepsi on Stage, né? Porque é muito avião passando sempre. Mas é foda. Não, esses aviões não são comerciais, né? São aviões da Força Aérea, da Aeronáutica. Enfim. O verbo ter e o verbo vir, tá? Quando eles estão na terceira pessoa, a gente diferencia se é a terceira do plural ou terceira do singular exatamente com acento, né? Então tem, ele tem, ou eles têm, né? A forma é a mesma, a gente escuta da mesma forma ali. Só que quando está no singular, não leva acento, quando está no plural, leva acento. O vem acontece a mesma coisa, né? Ela vem sem acento, elas vêm com acento, tá? Então, ele tem o quê? Ele tem 20 anos. Ela vem, sei lá, de ônibus. Tá? Então vê que aqui o tem e o vem não levam acento porque o sujeito é singular. Né? Estando no singular, não leva acento. Mas eles vão levar acento no plural. Eles têm 20 anos e elas vêm de ônibus. Tá? Então, sujeito sendo plural, os verbos no plural levam acento. Esse é o primeiro diferencial que a gente tem. Ok? Além desses aqui, do ter e do vir, tem a regrinha dos verbos derivados do ter e do vir. Tá? Todo verbo que terminar em ter é derivado do ter. Tipo, entreter, conter, manter. Enfim, esses verbos que terminam em ter são derivados do ter. E os derivados do vir também. Advir, convir,
provir, tá? Esses são derivados do vir. Nos derivados é um pouquinho diferente. Nos derivados a gente coloca acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, do ter, contém e contém. Do vir, vamos botar provir. Provém e provém. Tá? Esses aqui são derivados. Todos, e se mantém nos todos os derivados. Ele entretém, eles entretêm. Deixa eu botar aqui em cima aqui o que é singular. E aqui é plural. Tá? Então, nos ter e vir, não leva acento no singular e acento circunflexo no plural. Os derivados do ter e do vir leva acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Sim? Pergunta aí enquanto eu tiro foto. Mantém também, né? Ele mantém com agudo, eles mantêm com circunflexo. Sim. Sim. Caps Lock, Bianca, tá braba comigo? O segundo diferencial, ainda nos diferenciais, são 3 diferenciais que a gente tem, tá? Vou botar esse aqui. Então, o primeiro diferencial é o ter e o vir. Animada e cansada. Ah, tu é daqueles, sabe, criança quando tá muito com sono, muito cansado, eles ficam elétrico, né? Não sei se vocês têm contato com criança, mas criança pequena, quando tá muito cansado, muito sono, eles começam a ficar elétrico, agitado, é tipo tu, né, Bianca? Quando tá muito cansada com sono, começa a ficar elétrica. Isso aí. O segundo diferencial é o por e o por. Tá? Por leva acento quando for verbo. Não leva acento se for preposição. Tá? O por, quando é verbo, a gente usa no nosso dia a dia, a gente usa botar ou colocar, né? A gente bota ali, coloca ali. Mas a gente não usa muito por. Mas, quando ele é verbo, então, ó. Proibido pôr os pés na mesa. Ou passe por aqui. Tá? Opa! Ficou preto aqui, não caí, né? Tomara que não. Certo? Então, ó. Verbo, sentido de colocar, né? De, enfim. E preposição, não leva acento. Se for o pôr do sol, leva acento. Tá, Fernando? Pôr do sol é quando o sol se põe. A gente pode dizer assim, é o verbo pôr, né? O sol se põe às 6 da tarde. Ontem o sol se pôs, né? Então amanhã o sol se porá. Então a gente vê que a gente consegue conjugar pôr do sol, né? O pôr do sol é quando o sol se põe. A gente consegue conjugar, então é verbo. Tá? Então pôr do sol leva acento, sim, Fernando. Tranquilo? Tirar uma fotinha. E aí vamos para o último diferencial.
O último. Que horas são? Ah, deitei. Tem 9 minutos ainda. O último diferencial. E aí, a gente termina a situação. Olha só que legal. Uma coisa a menos, né? Vou botar assim, pode. Pode. Tá? O pode é só. É o verbo, os dois são o verbo poder, né? Só que um a gente está falando de passado, né? De pretérito, e o outro de presente, tá? Então quando leva acento, é o pretérito. E sem acento é o presente. Presente. Então olha só. Vamos ver aqui. Ontem, né? No passado. Quem? O Fernando. Posso te usar, Fernando, de exemplo aqui? Às vezes tem aluno que não gosta muito, né? Quando a gente usa de exemplo. Mas é na boa, não é nada. Ontem, Fernando não pôde. Sei lá, o que tu não pôde fazer ontem? Ontem não pôde estudar, ficou muito cansado, estava dormindo, assim. Ontem, Fernando não pôde estudar. Ontem, passado. Todavia, hoje, ele pode. Né? No presente, hoje ele pode, tá? Então, pode, passado, pode, presente ou futuro, tá, gente? Então, esse é o terceiro caso de acento diferencial. Vê que eles não têm uma razão fonológica, né, para existir, apenas mesmo diferenciar uma palavra de outra. Desde a última reforma ortográfica, esses são os diferenciais que se mantiveram, tá? Antigamente tinha uma lista de diferenciais, mas se mantiveram esses três aqui. Tranquilinho, gente? Falem aí pra mim se tá tudo de boa. Se tá tudo de boa, eu vou tirar uma fotinho aqui. Deixa eu pá. Feito, ó, última. De boa, Fabi, Sara, Bianca, sim. Nenhuma dúvida, uma perguntinha, não? Temos 5 minutinhos de boa aí ainda. Vou botar aqui se vocês quiserem falar. Deixa eu tirar. Então tá, gente, já que não temos perguntas, estamos de boa, finalizamos então. Você é brava. Eu gosto também. Tá. Terminamos o nosso conteúdo de acentuação. E agora, semana que vem. Muito importante. Muito importante. Amanhã, às 18 horas, o Prof. Fialho vai fazer uma live lá com vocês, lá no Instagram, no mesmo molde daquela que eu fiz, aquela sexta-feira, tá? Resolvendo questões por habilidade. E aí ele vai fazer. Sofia, lista de exercícios. Posso mandar, Sofia? Vou ver se eu pego uma lista aqui de exercícios de. Se vocês não tiverem um material ali, eu pego uma aqui pra vocês, tá? Mas o que eu tava falando do Instagram, quem não segue ainda o Instagram, vai lá. Eu acho que tem, né? Tem? Eu acho que tem sim, dá uma conferida, se não tiver eu coloco lá. Isso, no listão. Acredito eu que tem. Tá, então quem não segue o Instagram ainda,
postar mais uma vez aqui. Eu acho que o pessoal daqui já segue, tá? Então o Prof. Guilherme Fialho vai fazer daquele mesmo esquema que eu fiz lá, né? Resolvendo umas questões por habilidade do Enem, mostrando estratégias, né, de como a gente resolve aquelas questões lá. Belezinha? Amanhã 18 horas. Amanhã 18 horas. Feito! Nossa Deus, eu não sabia fazer To hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino. I'll pay you out, I promise this promise. Let's just end cause I'm lost. Próxima vez, seguinte, hoje em dia nós voltarmos a apresentar. Tá, gente? Despedindo vocês.